crianças podem sair. E nós continuamos no livro de Atos, é o livro onde nós temos estado a caminhar, é uma série que nós temos estado a fazer, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por um dos discípulos de Jesus, por Lucas. E todos nós, eu sei que temos a tendência de complicar aquilo que é simples. Isto é inerente ao ser humano. Claro que há seres humanos mais desenvolvidos e maduros nesta área de complicar o que é simples, que têm um complicómetro que a agulha vai mais longe. E esta é a nossa tendência de complicar aquilo que é simples. E algumas dessas vezes o nosso complicómetro, na verdade, serve para nós justificarmos a nossa falta de querer fazer as coisas que sabemos que temos que fazer, ou para mascararmos a nossa procrastinação, na medida em que assim vamos arranjando um álibi para não darmos resposta àquilo que sabemos que temos que dar. E uma dessas coisas para as quais nós muitas vezes temos o complicómetro muito para cima, ou que nos refugiamos nele para termos um álibi para não fazermos as coisas que devemos, é a evangelização, ok? É o partilharmos o Evangelho. Partilhar a boa notícia de que em Jesus há salvação para as pessoas. E como nós já vimos numa das pregações desta série de Atos, aquilo que nos trava tantas vezes no evangelismo é o temor dos homens. Ok? É aquilo que nós pensamos que os outros vão dizer ou esperar de nós. E por isso nós nos acobardamos. Damos mais peso a isso do que damos peso àquilo que Deus espera de nós ou diz de nós. Trata-se então de idolatria, já falámos disso. Muitas vezes aquilo que nos inibe de falar com as outras pessoas sobre Cristo é o medo daquilo que elas vão pensar sobre mim, as consequências que isso pode ter no relacionamento dela comigo, no meu trabalho, no meu emprego, no meu casamento, na minha família, etc. Então temos mais medo dos homens que das pessoas. Só que muitas vezes nessas alturas, aquilo que nós percebemos é que estamos a complicar aquilo que é simples. Porque muitas vezes as pessoas até recebem bem aquilo que nós temos para dizer. Não sei se já passaram, eu acredito que sim, por isso, que tiveram aquele passo de coragem, conseguiram sair daquela bolha, daquela barreira, da vergonha, do medo, etc. Deram esse passo e foram falaram com a pessoa. E depois, no final, ficaram com a sensação de é mais fácil do que parece. Então, muitas vezes, o complicómetro está em nós. Temos medo. O monstro está na nossa cabeça mais do que fora de nós. Então, estamos a complicar o que é simples. Ou então, nós escondemos o nosso pecado na capa da autodepreciação. Ou seja, por exemplo, eu já ouvi isto, pessoas, ok? Eu não tenho conhecimento suficiente para falar de Jesus. Eu não tenho conhecimento suficiente para apresentar o Evangelho a uma pessoa. Ou então, o que também se diz às vezes é o meu testemunho de vida não é assim tão impactante. Eu não tenho uma vida de que eu andava no mundo das drogas e de repente Deus tirou-me de lá e a minha vida mudou radicalmente. Eu não tenho um testemunho desses. Ou então, às vezes, outra questão que surge é e se ele fizer perguntas difíceis? Se eu não souber responder às perguntas que me vão fazer? E mais uma vez, nós estamos a complicar aquilo que é simples. No entanto, podem ainda existir outros pecados que podem, em certa medida, estar interligados uns aos outros, que nos impedem de anunciar o Evangelho. Como, por exemplo, a preguiça. Como, por exemplo, o egoísmo. Porque nós estamos tão focados no nosso mundinho, na nossa rotina, no nosso dia-a-dia, estamos tão focados em nós próprios. Ou ainda, outro pecado, o preconceito. Por acharmos que certo tipo de pessoas, ou aquela pessoa específica, achamos que ela vai ser a última pessoa do planeta a ser convertida. Achamos que não dá. Aquela pessoa vai rejeitar logo Jesus. Sentados do nosso alto trono, porque nós, a partir daí, quando estamos a fazer um tipo de afirmação dessas, ainda que não a façamos porque sabemos que é errado a fazer, mas na nossa prática demonstramos isso, nós estamos a evidenciar que nós estamos sentados no alto trono da autojustiça, porque achamos que somos melhor e que fomos merecedores de menos graça do que aquela pessoa que achamos que é inalcançável pela graça. Achamos que determinada conversão é impossível, ou se calhar até às vezes inconveniente. Porém, se nós formos filhos de Deus genuínos, verdadeiros, esse lugar de uma passividade evangelística deixa-nos desconfortáveis. Porque se somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos incomoda.
Temos plena consciência que nós devemos estar a fazer mais do que fazemos. E qual é o crente genuíno que não diz para si próprio ou para os outros: eu sei que eu devia de evangelizar mais, eu sei que eu devia de falar mais de Jesus às outras pessoas? Qual é o crente? Nós temos uma clara consciência diante de nós do mandamento que Jesus nos deu, de ir por todo o mundo e falar do Evangelho, para alcançar pessoas de todos os lugares, pessoas de todo o tipo, pessoas de todo o passado, toda a história, de todo o contexto. Então, além de nós nos arrependermos do pecado que é essa atitude e dar aso a permitirmos que essa atitude esteja em nós, além de haver arrependimento em relação a isso, além de também, como já falámos antes, pedir coragem ao Espírito Santo para que Ele nos dê ousadia, que Ele nos dê coragem para falar às outras pessoas, como a Igreja de Jerusalém fez, como nós vimos no capítulo 2 ou 3. Há duas características que nós vamos encontrar na personagem principal da narrativa de hoje, que nós devemos procurar ter. Duas características que devemos procurar ter se nós queremos, de facto, ser usados para partilhar o Evangelho. Se queremos ser usados, se tu queres ser usado para partilhar o Evangelho, nós hoje vamos ver duas características que estão nesta personagem e que estão em tantas outras personagens das Escrituras que partilham o Evangelho. Na passagem do domingo anterior, nós encontramos Filipe. Quem era Filipe? Filipe era um dos 7 que tinha sido escolhidos na Igreja de Jerusalém, porque havia um problema de logística. Havia viúvas, mas viúvas de fala grega, viúvas helénicas, que não estavam a ter o apoio social devido à falta de mão de obra, de recursos humanos. Então, os pastores da igreja, os apóstolos, disseram: nós não podemos deixar de pregar a palavra e de orar, porque se nós formos fazer este trabalho, vamos fazer isso em detrimento da pregação e da oração. Então alguém vai ter que fazer. Escolhamos 7 homens cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, para servirem estas mulheres. Então eles escolheram 7 homens de fala grega também, para servirem estas mulheres de fala grega. E um desses homens foi Estevão, foi martirizado, foi morto, por afirmar a fé diante da liderança religiosa de Israel. E outro homem desses foi Filipe, um dos 7 homens então escolhidos. E depois da morte de Estevão, que foi também um dos 7, houve uma perseguição que se abateu sobre a igreja em Jerusalém, uma perseguição feroz, incluindo Saulo, estava no meio daqueles que perseguiam a igreja. E a igreja então dispersou-se, espalhou-se. E uma parte da igreja, em conjunto com Filipe, foram para a região da Samaria, a norte de Israel. Agora nós vimos, em Samaria, Filipe partilhou o Evangelho. E o Evangelho foi abraçado por uma multidão. Pessoas ouviam-no atenciosamente. As pessoas creram e as pessoas foram batizadas. Hoje nós temos outra história também de Filipe, em que Filipe prega. No entanto, esta narrativa que nós vamos ler daqui a nada, ela tem algumas diferenças significativas em relação àquela que nós lemos. A primeira narrativa da semana passada aconteceu no norte. Esta narrativa acontece no sul. Na primeira narrativa nós temos uma conversão em massa, multidões ouvem e se convertem. Nesta narrativa vamos ter a conversão de um homem, a pregação para um homem só e a sua conversão. Na primeira narrativa, as pessoas tinham só o livro de Moisés, os samaritanos. Eles seguiam a tradição judaica, mas adoravam num lugar diferente. Havia dissensão e havia dificuldades entre os samaritanos e os judeus. Então eles tinham só a lei de Moisés, e esta pessoa agora, da nossa narrativa de hoje, ela está a ler os profetas, no caso o profeta Isaías. Embora as diferenças sejam significativas, também temos alguns aspectos comuns importantes na nossa narrativa de hoje em relação à da semana passada. É que as pessoas que se converteram, tanto as multidões como a pessoa que se vai converter hoje, são pessoas estranhas ao judaísmo. São pessoas estranhas ao judaísmo. Ainda que sejam estranhas por motivos diferentes. Na primeira são os samaritanos, que não são considerados nem judeus nem gentios, e por isso são desprezados pelos de Jerusalém. Na segunda, na de hoje, nós temos um eunuco africano. E já vamos entender porque é que ele era estranho ao judaísmo. Ok? E lembrem-se, o livro de Atos está a fazer o quê? Qual é o objetivo de Lucas com Atos? O objetivo de Lucas com Atos é demonstrar a expansão do Evangelho. Que o povo de Deus não está restrito etnicamente, e socialmente e geograficamente a Israel, mas o povo de Deus é constituído de todas as pessoas, de todos os povos, todas as línguas e nações. Okay? Então Lucas está a aumentar este círculo, porque Jesus disse: vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, foi na semana passada, e até aos confins da terra.
Então Lucas está a fazer esta expansão deste anel, deste círculo do Evangelho. Então vamos lá, versículos 26 e 27 do capítulo 8 de Lucas. De Atos, peço desculpa. Versículos 26 e 27, diz assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Só até aqui. Vamos só ter uma oração para pedirmos a ajuda de Deus e depois vamos continuar. Senhor Deus, queremos pedir o teu auxílio. É a tua palavra que aqui está. É o teu povo que aqui está. E nós precisamos de ti. Suplicamos a ajuda do teu Espírito Santo, que tu fales com autoridade, com poderes, a partir da interpretação correta das Escrituras, Senhor Jesus. Alcança os nossos corações no lugar em que eles estiverem, seja qual for o lugar. Senhor, te pedimos isto. Por tua graça e misericórdia, ajuda-me. No nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui Filipe a ser interpelado por um anjo do Senhor, que vai dar uma informação, uma indicação, uma ordem direta que ele deve fazer. E isto é ao estilo daquilo que acontecia no Antigo Testamento. Por exemplo, com Abraão. A Abraão apareceu o Senhor, ou então apareceu o anjo, e dizia: faz isto, faz aquilo. E o patriarca do Antigo Testamento, ainda referindo-nos a Abraão, ele recebeu algumas ordens que certamente lhe pareceram estranhas. De repente Deus aparece e diz: sai desta terra, da terra da tua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não lhe deu destino. Deus não lhe deu uma localização no Google Maps para ele saber onde é que ele tinha que ir. Deus não deu. Então ele tinha que pegar na família e ir para um lugar qualquer que Deus lhe iria mostrar. Uma ordem que parecia estranha. Depois Deus vai chamar Abraão a confiar em Deus e confiar numa promessa também estranha, de que ele e Sara iriam ter um filho, mesmo Sara sendo já avançada em idade. A indicação que Filipe recebe aqui também não é, se calhar, a primeira escolha de uma pessoa. Talvez não fizesse muito sentido. Foi-lhe pedido que ele fosse para o sul, para o caminho do deserto que ia até Gaza. Havia duas estradas próximas a Jerusalém que desciam até ao sul. Uma delas passava por Hebrom, ia até Idumeia, e a outra estrada, que é a do caso aqui, ela dirigia-se até ao Egito e pelo Egito passava por Gaza. Ela era costeira. E a Gaza antiga era uma cidade deserta, era uma cidade cujas ruínas estavam perto de outras cidades, a cidade de Ascalon e a cidade de Nova Gaza. E provavelmente o que acontece aqui é que Filipe não teria a quem pregar numa estrada que era pouco movimentada e que passava por uma cidade deserta. Depois de ter pregado para multidões, de haver um avivamento, uma conversão em massa, Filipe pode ter achado estranho esta ordem, o que é ir para um lugar onde não há ninguém. No entanto, Filipe, o que é que faz? Obedece e vai. O anjo disse: levanta-te e vai. E o texto diz-nos, sublinhando esta obediência, levantou-se e foi, usando as mesmas palavras, sublinhando exatamente esta obediência pronta de Filipe. Agora vamos ver o que é que Filipe encontra nesse caminho, daquilo que poderia soar uma viagem absolutamente inútil. Versículos 27, a segunda parte do 27 ao 35, diz assim: um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa. E sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Filipe correu e ouviu o que o homem lia o profeta Isaías, e perguntou: entendes o que estás a ler? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça foi-lhe tirada. Quem relatará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem é que o profeta está a falar? É de si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes o Evangelho de Jesus. Anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Até aqui. Filipe encontrou um eunuco etíope. Etiópia, daquela altura, não é a Etiópia de altura de hoje, ok? Refere-se ao reino da Núbia, que ficava a sul do Egito. E a Etiópia, esta Etiópia, não a nossa, a daquela altura, ela estava presente nas lendas mediterrâneas, fazia parte do imaginário lendário dos povos do Mediterrâneo e estava associada aos confins da terra. Ou seja, a Etiópia era aquilo que era longe lá na África.
do Egito para baixo. E ela é muito mencionada, sendo a característica principal dos etíopes a mais mencionada na literatura, tanto judaica quanto na literatura greco-romana, o facto dos etíopes terem pele negra. O reino a que pertence o nosso eunuco aqui, o eunuco, é o reino núbio. Um reino que tinha sido fundado em 750 a.C. e tinha como duas principais cidades Meroé e Abissínia. E Meroé era uma cidade tão poderosa, que os romanos não ousavam invadi-la, não ousavam ir além do Egito, não ousavam entrar dentro de África. Ficavam-se apenas pelo Egito. O que é que os romanos fizeram? Estabeleceram apenas alianças comerciais e de paz. Tal era a força deste povo. Era uma cidade próspera, a cidade de Meroé. A riqueza que era supervisionada por este homem, porque ele era um administrador da rainha, a riqueza que era supervisionada por ele era grande. Ele era administrador de Candace. Candace não é o nome dela. Candace é o título, tal como César é um título. Ok? Candace era o título daquela que é a mãe do monarca, a mãe da rainha. Do rei, peço desculpa. Então este homem com quem Lucas tem um encontro destoa, não só pelo facto de se tratar de alguém de um povo longínquo, de uma das regiões mais remotas da terra, é exótico por isso, mas também porque ele é um alto oficial, mas ainda mais porque ele é um eunuco. Quando eunuco, a expressão eunuco é utilizada de forma literal, refere-se a um homem que foi castrado. E o texto faz questão de repetir por 5 vezes esta designação. Lucas não diz apenas uma vez. Lucas diz 5 vezes o eunuco, o eunuco, o eunuco, o eunuco, o eunuco. 5 vezes aponta para ele ser eunuco, enfatizando de facto o quê? Que de facto ele era o eunuco. Não era uma expressão, não era uma forma de falar, ele de facto era eunuco. E isto era comum para os homens que serviam e que trabalhavam junto da rainha. Okay? Agora, para os povos do Mediterrâneo, Ibéria, Itália, Grécia, por ali, que ainda não era Itália como conhecemos hoje, mas para os povos do Mediterrâneo, incluindo para a Palestina, não era raro existir ridicularização, desprezo, gozo em relação aos eunucos pela sua falta de virilidade, de masculinidade. Além disso, os judeus opunham-se seriamente e religiosamente à ideia de se castrarem homens. Na verdade, os eunucos, pela lei judaica, não podiam ter acesso ao interior do templo. Em Deuteronômio 23:1 diz o seguinte: aquele que tiver os testículos esmagados ou o membro viril cortado não entrará na Assembleia do Senhor. Então, o eunuco da nossa narrativa, no entanto, tinha ido a Jerusalém. Ele está a vir de Jerusalém. Ele está a fazer uma coisa concreta, específica. Ele está a ler as Escrituras. Ele tinha ido a Jerusalém a uma festa da celebração e encontrava-se a ler o livro do profeta Isaías. Portanto, ele era o quê? Ele era um homem temente a Deus. Ele temia a Deus. Ele cria na fé judaica. Só que ele, este eunuco, jamais seria aceito de forma plena no judaísmo. Nunca. Impossível. No entanto, o eunuco estava a ler Isaías. O profeta que poucos capítulos depois do texto que ele está a ler, o texto que ele está a ler é Isaías 53. O texto que ele está a ler depois é Isaías 56. E lembrem-se de uma coisa. Os rolos, os pergaminhos não tinham a divisão de capítulos e de versículos. Ok? Era texto corrido. Portanto, possivelmente, ele já teria lido este rolo, ele já podia ter ido mais à frente, ou ele ia chegar nesta parte. E mais à frente há uma promessa. E reparem nesta promessa que está em Isaías 56, 3-5. Diz assim: que nenhum estrangeiro que se uniu ao Senhor diga, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem o eunuco deve dizer, eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem as coisas que me agradam e abraçam a minha aliança. Na minha casa e dentro dos meus muros eu lhes darei um memorial e um nome melhor do que o dos filhos e das filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca deixará de existir. Esta é a promessa que Deus dá aos eunucos. E esta promessa estaria para se cumprir em breve na vida deste homem. E é exatamente por causa desta promessa que surge um anjo a Filipe, que está no meio do avivamento, no meio de pessoas que respondem à pregação dele. Aparece um anjo que vai fazer Filipe fazer uma viagem gigantesca para um lugar deserto, para ele poder pregar a este homem, para que esta promessa seja cumprida. E Filipe, já no lugar certo, ele vê este homem estranho a ele, estranho ao judaísmo,
sentado na carruagem. E o Espírito Santo vai-lhe dizer, o Espírito Santo vai-lhe falar. Um anjo falou antes, o Espírito Santo fala-lhe agora de forma direta e diz: aproxima-te da carruagem. E Filipe fez o quê? Obedeceu. Correu. Podia ter parecido uma ideia estranha para Filipe, não sabemos. O certo é que Filipe obedeceu uma vez mais e foi. E o eunuco estava a ler. E antigamente, quando se lia, lia-se em voz alta. Portanto, Filipe sabia o que é que o eunuco estava a ler. Ele sabia que era a passagem de Isaías 53, 7 e 8. Okay? E era praticamente impossível o eunuco estar a ler um texto mais apropriado e melhor para se falar de Cristo do que aquele texto. Já viram como o Espírito Santo faz as coisas? Filipe perguntou ao eunuco se ele estava a entender aquilo que ele estava a ler. O eunuco não estava a entender. E por isso ele pede: sobe aqui, senta-te comigo. Senta-te comigo. E ali estava o porquê. Meus irmãos, ali temos o porquê de Deus ter levado Filipe para aquele lugar naquela altura. Para que ele pudesse fazer o quê? A explicar as Escrituras e mostrar como as Escrituras se cumprem em Cristo. Ok? Este é o propósito daquela ida ali. O eunuco estava a ler acerca de alguém que também tinha sido humilhado. Lembrem-se, o eunuco é uma humilhação para um homem. Ok? Ele estava a ler alguém que também fora humilhado, alguém que também fora roubado da sua dignidade, alguém que fora tratado injustamente e alguém que fora até assassinado, mas que era também, e acima de tudo, um servo de Deus. E os textos que vêm antes desse texto que ele está a ler, de Isaías 53, os textos que vêm antes apontam o servo como Israel. Só que depois, a partir do 49, o texto do capítulo 49 de Isaías vai mostrar que não é mais Israel a quem o texto está a referir. É outra pessoa que se distingue do resto do povo de Deus. E no capítulo 53, a porção que estava a ser lida pelo eunuco, este servo carrega os pecados do povo, carrega os pecados de Israel. Embora ele mesmo não seja culpado, embora ele mesmo não seja pecador, ele oferece como um voluntário para sofrer. E o eunuco estava confuso com esta passagem. Quem é? É o profeta? Refere-se a si mesmo, refere-se a outro, é o povo de Israel. Quem é este servo? Ele não está a entender. Ele está confuso. Quem é este que foi humilhado, assassinado de forma injusta? Quem é este que levou os pecados do povo? Quem era este que foi comparado a uma ovelha? Um animal que era morto no sistema sacrificial judaico e que certamente o eunuco conhecia. Ele devia estar completamente confuso ali diante do texto. E este foi o ponto de partida perfeito para o eunuco ouvir o Evangelho da boca de Filipe. De como Cristo foi assassinado, humilhado. De como Cristo morreu pelos pecados do seu povo. Mas Filipe não se ficou por aí. Porque falar do Evangelho implica também em falar da ressurreição vitoriosa de Jesus. E das implicações necessárias dessa morte e dessa ressurreição. Qual foi a resposta do eunuco? Vamos ler o resto dos versículos do capítulo 8. Então, versículo 36... E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, o que é que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se creres de todo o teu coração. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A maior parte dos manuscritos não tem este versículo. Tanto que algumas das vossas Bíblias provavelmente ou nem têm este versículo, ou então têm esse versículo entre parênteses retos. Okay? Versículo 38... que é para onde algumas Bíblias saltam diretamente. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então Filipe e o eunuco, na sua caminhada, após a explicação do Evangelho, chegam a um lugar onde há água. Possivelmente era um oásis, ok? Um oásis, que é o quê? É um leito seco de um riacho que fica cheio de água durante a estação das chuvas. E o eunuco perguntou se haveria algum obstáculo, se haveria alguma barreira, algum impedimento para ele ser batizado. Ele tinha entendido o Evangelho. Ele tinha percebido como o texto que ele leu se aplicava a Cristo e ele queria abraçar a fé. E lembrem-se, ele queria ter abraçado a fé judaica. Mas por ser eunuco, ele não poderia ser considerado um verdadeiro prosélito. O que é que significa prosélito? Prosélito significa um novo chegado. Ele não podia ser um prosélito verdadeiro.
Ele não podia ser batizado no judaísmo. O batismo no judaísmo é algo posterior, não é algo que nós encontramos na revelação bíblica, mas é algo posterior. Tanto que nós vamos encontrar, por exemplo, João Batista a batizar também judeus. Okay? Mas o batismo era específico, especialmente para os gentios, os não-judeus, que queriam abraçar a fé judaica. Este homem não podia ser batizado. Este homem não podia abraçar a fé judaica de uma forma plena. E aqui ele tinha entendido o Evangelho, entendeu Isaías, entendeu a relação com o Evangelho e perguntou então, esse é o contexto da pergunta dele, o que é que me impede de ser batizado se está aqui água? Ele antes era impedido de ser batizado. Ele pergunta, eu entendi, há alguma coisa que me impede ainda de eu poder abraçar uma fé? Há algo que me impede? Não havia qualquer impedimento para ele ser batizado. Em Cristo, ele é completamente aceito no povo de Deus e pode ser batizado. Filipe mandou parar a carruagem imediatamente. Desceram à água e o etíope foi batizado. E tal como o batismo judaico exigiu uma imersão completa debaixo da água, este também foi o caso. Aliás, a palavra batismo em grego significa somente imersão. Ok? Portanto, fazer uma coisa diferente disso é destituir a própria palavra do seu significado. Logo que eles saíram da água, mais um fenómeno sobrenatural acontece. Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo, transportado de forma imediata para Azoto, uma cidade que ficava a cerca de 30 quilómetros a norte de Gaza, e daí o que é que ele continua a fazer? A evangelizar. A evangelizar todas as cidades até chegar a Cesareia, outra cidade costeira, onde ele então ficou e parece que se estabeleceu mesmo, porque mais tarde em Atos vamos encontrá-lo a morar mesmo aí em Cesareia. E o etíope? O etíope foi alegre para casa, feliz, porque ele pôde abraçar a fé. Então, através desta narrativa, aquilo que nós tiramos é que Lucas continua a demonstrar a expansão do Evangelho, a expansão do alcance do Evangelho. Primeiro o Evangelho foi apresentado onde? Em Jerusalém. Depois foi a samaritanos, considerados judeus de segunda categoria. E agora a um eunuco etíope, uma pessoa exótica de um país completamente distante, fruto das lendas. E um homem eunuco, castrado, impedido de ter comunhão plena com a fé que ele tinha. E o círculo do alcance do Evangelho vai se tornando cada vez mais largo. Lucas está a mostrar isso, está a alargar cada vez mais esse círculo. Nestas duas narrativas, do capítulo 8, primeiro na Samaria, agora com o eunuco. Dois grupos marginalizados pelo judaísmo. E no texto de hoje, Lucas mostra como o Evangelho chega até àqueles que eram desqualificados pela lei. Os eunucos, que eram até ridicularizados. E como podem ser recebidos em plena comunhão com o povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Uma vez mais, o autor de Atos, inspirado por Deus, deixa claro que não há pessoas de primeira ou de segunda categoria no povo de Deus para aqueles que se arrependem dos seus pecados, confiam em Jesus Cristo e passam a seguir Jesus Cristo em tudo aquilo que Ele diz. Com pleno direito. Pleno direito. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus alcança todo o tipo de pessoas. Para Deus não há, como disse este texto de Isaías, que vem capítulos depois daquilo que o eunuco estava a ler, para Deus não há árvore seca que tenha sobre si uma condição definitiva de não poder fazer parte do povo de Deus para sempre. Isso não existe para Deus. Essa era a promessa feita aos eunucos no livro de Isaías, como já vimos. O próprio Deus, por meio do profeta, afirmou que se os eunucos abraçassem a sua aliança, teriam um nome melhor do que de filho e de filha. Teriam um nome eterno. Um nome que jamais deixaria de existir. O eunuco do nosso texto podia se sentir como uma árvore seca, na sua busca por Deus, na sua intimidade com Deus. Alguém sem esperança, alguém impedido de ter plena comunhão com Deus e com o seu povo. Ele temia a Deus. Era um homem temente a Deus. E nesse temor, certamente ele procurava guardar a lei. Ele certamente guardava o sábado. Ele procurava agradar a Deus. Mas não podia se tornar num novo chegado ao povo, num prosélito, por meio do batismo. Já a mensagem do Evangelho, anunciada por Filipe, através da explicação das Escrituras, apontando para Jesus, convida-o. Vem, tu podes fazer parte do povo de Deus. Tu podes ser um novo chegado ao povo de Deus. Podes te unir ao Senhor e podes expressar essa união por meio do batismo. O eunuco é levado por Filipe a compreender que o batismo serve do ritual simbólico que aponta para a sua identificação com este cordeiro que foi morto, calado, mudo, injustiçado, para a purificação dos seus pecados. E assim ele pode entrar na família cristã. Ele que nunca teria uma família.
ele podia aqui ter uma família. Para Deus, através do sacrifício de Jesus, não há pessoas. Okay? Isto é ponto assente para nós. Eu sei que se calhar é alguma coisa que nós sabemos, mas temos que imprimir dentro dos nossos olhos. Não há pessoas que, por causa da sua condição, possam ser impedidas de abraçar a fé. Não há. Jesus foi humilhado para que marginalizados, para que humilhados possam ser plenamente aceitos por Deus. Jesus foi injustiçado para que aqueles que sofrem injustiças nas mãos dos homens possam ser justificados ao reconhecerem eles mesmos as suas injustiças, os seus pecados, diante deste Deus justo que os purifica por meio de Jesus. Jesus sofreu para que aqueles que sofrem possam seguir o seu caminho depois alegres, depois de um encontro de arrependimento e fé com Ele. Então, no povo de Jesus, no povo de Cristo, não há cristãos de primeira e de segunda categoria. Não há. Todos são filhos amados como tal, nessa natureza de filhos. Na união com Cristo, o apóstolo Paulo diz, não há judeu, não há grego, não há homem nem mulheres, não há escravo nem livre. Todos são um em Cristo Jesus. Então, não é nacionalidade. Ok? Nós somos uma igreja com uma diversidade de países bastante grande. Somos uma igreja portuguesa, mas que tem recebido cada vez mais, por exemplo, brasileiros. Não há diferença. Todos são iguais aos olhos de Cristo. Todos devem ser abraçados, integrados da mesma forma, abraçados, seja qual for a sua origem, seja qual for o seu país. Deus importa-se com cada um de forma individual. Mesmo aqueles que são dos lugares menos prováveis e das origens ou dos comportamentos passados mais duvidosos e mais desprezíveis, Deus vai ao encontro de cada um. Filipe estava no meio de um avivamento. Jesus manda ele sair do meio desse avivamento, tira-o de lá para ter um encontro com um homem desprezado pelo judaísmo. Homem este que nunca poderia abraçar pela fé plenamente os benefícios que ele procurava. Um homem a quem Deus mudaria a história para sempre. Um homem a quem Deus trocaria as vestes de tristeza por alegria. Se tu estás aqui nesta manhã e se tu achas que esta vida de serviço a Deus, vida de igreja, não é para ti, não porque não queiras, talvez, mas porque olhas para ti como um caso perdido, como uma árvore seca, sem possibilidade de vida, esta mensagem é para ti, em primeiro lugar. O teu passado, o que te aconteceu, o que te fizeram, as circunstâncias em que nasceste, as circunstâncias em que viveste até hoje, não determinam se tu podes ou não ser aceito por Deus. Não determina. Não é isso. O que é que determina a tua entrada na família de Deus? É Cristo. É Cristo, é Jesus. É o que tu fazes com compreensão da verdade de que em Jesus todos os teus pecados podem ser perdoados. Se tu te achegares a Ele com arrependimento, com repulsa pelo teu pecado, com desejo de não ser mais igual, mas que não consegues e por isso vais olhar com fé para a perfeição, para a justiça, para a vida perfeita de obediência que Jesus teve no teu lugar. A única coisa que te separa de Deus não é o lugar de onde tu vieste, ou a vida que tu passaste, ou o mal que te fizeram. O que te separa de Deus é o teu pecado. E Jesus veio exatamente por causa disso. E não há pecado que não possa ser perdoado. Não há sujidade que não possa ser purificada pelo sangue do Cordeiro. A única coisa que pode separar de Deus é o pecado. E Jesus veio para te purificar desse pecado. Todos os pecados têm perdão. Todos sem exceção. Não importa se já foram cometidos centenas ou milhares de vezes. Não importa. Jesus disse está consumado, está pago. Não importa se são hediondos à luz da sociedade ou até à luz das Escrituras, porque de facto há pecados hediondos. Mas Jesus disse está consumado. Ele pagou. Ele foi sacrificado como uma ovelha muda, calada, no teu lugar. Qual deve ser a tua resposta? Fé. Crê que é para ti. Que é para ti este sacrifício de Jesus. Rende-te, confia nele. Vais ser aceito. Não importa a tua nacionalidade, a tua origem social, o que tu tenhas passado, aquilo a que te possam ter sujeitado na tua vida. Achega-te a Cristo, reconhece o teu pecado, vem arrependido, vem com fé no único que te pode dar o perdão dos pecados e fazer-te plenamente aceito e abraçado. Quem define a tua identidade é Deus. Quem define a tua identidade como filho de Deus é o próprio Deus. E tu serás feito filho de Deus, igual a todos os outros, não inferior. Terás o teu nome escrito no livro da vida para sempre, tal como este eunuco. Herdarás a vida eterna com todas as riquezas, todas as bênçãos que há em Jesus. Então esta mensagem é para ti. Deus vem ao teu encontro neste lugar, nesta manhã, no lugar em que tu estás, no ponto da estrada da vida em que tu te encontras.
Talvez tenhas andado às escuras, a tatear, à procura de Deus, à procura de uma vida com sentido, e tens estado confuso, sem entender grande coisa, ou sem entender, se calhar, até nada destas coisas. Tens dado os teus passos, se calhar, em direção ao cristianismo, até tens lido a Bíblia, até tens vindo à igreja, mas ainda é tudo confuso para ti. É Jesus, foi aquilo que se ouviu antes. É Jesus Cristo quem tu procuras. É Jesus a tua necessidade. É Jesus a salvação da tua alma. Então não te prives de hoje saíres deste culto e ires alegre para casa, como eunuco. Não te prives disso. Rende-te a Jesus. Tu não és de um lugar longínquo o suficiente que Deus não possa ir ter contigo. Tu não és e não vives numa condição marginalizada o suficiente que Deus não possa trazer desse lugar. Arrepende e crê em Jesus. É Jesus. Segundo ponto e último. Através de quem Deus alcança todo o tipo de pessoas, incluindo estas marginalizadas. Através de quem Deus alcança todo o tipo de pessoas. Eu acredito que todos nós aqui, daqueles que já fomos alcançados pela graça, como eu disse no início, queremos ser usados por Deus para falar do Evangelho. Queremos ser usados por Deus para anunciar o Evangelho. Mas como eu disse no início, às vezes não fazemos isso. Por várias razões, por pecados nossos, pelo complicómetro, por complicarmos aquilo que é simples. Mas se somos genuinamente filhos de Deus, lamentamos não fazer mais do que fazemos neste aspecto. Queremos ser usados por Deus para que o reino de Deus se expanda, para que pessoas de todos os lugares, de todo o tipo e género, possam encontrar o Senhor. Agora, se nós não temos tido esse desejo, ok? Também pode acontecer. Se nós não temos tido esse desejo, se tu não tens tido esse desejo de partilhar o Evangelho, é porque a tua alma está doente. Lamento informar-te, está aqui o diagnóstico. Eu sou um médico da alma. Está aqui o teu diagnóstico. A tua alma está doente. Precisas do remédio. E o remédio é arrependimento. É arrependimento. Reconhece que não tens tido esta atitude. Que tens andado adormecido na mornidão, na indiferença. Então, se assim for, precisas te arrepender. Filipe representa aqui o tipo de servo de Deus que Deus usa para que pessoas possam conhecer Jesus e ser salvas. Lembrem-se, Filipe não era um apóstolo, ok? Filipe não era um apóstolo. Filipe era aquilo que nós chamaríamos um diácono, ok? Filipe era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, tal como todo crente tem que ser, temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Filipe era um homem que servia na logística da igreja, da sua comunidade, era um homem que servia em coisas práticas, mas era um homem temente e cheio do Espírito Santo. Então aquilo que Filipe fez, todo o cristão é chamado a fazer, não é os pastores. Os pastores fazem isso, mas não é só os pastores. Todo o cristão é chamado a fazer pelo menos duas coisas a partir deste texto. E a primeira é ter disposição para evangelizar. Em primeiro lugar, nós encontramos em Filipe uma disposição a proclamar o Evangelho, seja em que contexto for, com uma obediência pronta. Uma obediência pronta. Então, por um lado, no início deste capítulo, que nós vimos de outra vez, Filipe segue a vida. E onde Filipe está, ele deixa-se conduzir pelas circunstâncias, deixa-se conduzir pela providência, e onde ele está, ele partilha o Evangelho. Qual é que foi a providência e as circunstâncias? É que uma perseguição abateu sobre a igreja de Jerusalém. Então eles tiveram que fugir. Filipe fugiu. Mas onde Filipe estava, ele estava disposto a pregar o Evangelho. Ele pregou, multidões ouviram, pessoas se converteram, pessoas foram batizadas. Nós temos que estar sempre prontos a dar a razão da nossa fé, seja o contexto em que estivermos. No casamento, na família, na escola, na faculdade, no trabalho, no prédio, na vizinhança, no hospital, na fila de espera, onde quer que a nossa rotina nos leve, ou onde quer que circunstâncias inesperadas da vida nos conduzam. Sempre temos de olhar para os contextos em que nos encontramos, seja aqueles regulares ou aqueles inesperados, como os lugares onde estamos pela soberania de Deus. Se tu estás no trabalho em que tu estás, é porque Deus te abriu essa porta de trabalho. Se tu tens os colegas que tu tens, é porque Deus soberanamente conduziu as coisas assim. Se tu naquele dia, naquela hora, estás naquele lugar onde vês uma pessoa que está a passar por uma necessidade, então, já perceberam? Temos de estar sempre dispostos a partilhar o Evangelho, seja qual for o contexto em que nós estamos. Disposição em partilhar. Temos uma missão, temos uma ordem clara, inegável. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja qual for o contexto. Sempre prontos, diz Pedro, para darmos a razão da nossa fé. Agora, vai haver momentos na vida em que, além destes contextos rotineiros ou inesperados nos quais nós nos encontramos e estamos, além disso, vai haver momentos especiais em que o Espírito Santo
coloca inclinações, coloca impressões no nosso coração, incomoda-nos para nós começarmos a investir em determinada pessoa que está constantemente na nossa mente. Nós começamos a orar e aquela pessoa não sai da nossa cabeça, uma pessoa específica. E às vezes nem entendemos porquê aquela pessoa. Às vezes o Espírito Santo vai nos colocar uma convicção para nos desviarmos de uma rota naquilo que nos é habitual na vida, para nos aproximarmos de uma pessoa específica. E nesses momentos podemos não entender a razão dessa inclinação, dessa convicção. Não faz sentido ir ter, se calhar, com aquela pessoa ou alterarmos um plano que nós tínhamos em favor de alguma coisa que nem parece ser razoável. Mas o que é certo é que o seu Espírito Santo, em certos momentos, pode nos levar a situações ou pessoas que podemos também ter a tendência de desprezar no nosso coração. Por uma ou outra razão. Mas devemos ter cuidado para não desprezar aquilo que é pequeno ou marginalizado. Porque se Filipe tivesse feito isso, não teríamos esta história aqui. A nossa resposta deve ser o quê? Se o Espírito Santo nos incomodar, se vier à nossa mente, se vier ao nosso coração uma determinada pessoa, um determinado contexto que parece completamente fora da curva e da caixa, daquilo que nos é habitual, a única coisa que devemos fazer é obedecer. Obedecer. Tal como Filipe fez. Obediência. Não desvalorizar aquilo que parece pequeno ou marginalizado. Não cabe a nós. E a segunda característica, então, a primeira, uma disposição. Disposição para apresentar o Evangelho. Seja nas circunstâncias diárias ou inesperadas, ou seja naqueles momentos em que o Espírito Santo nos vai conduzir, nos vai falar para fazermos determinada coisa. E em segundo lugar, o quê? Explicar as Escrituras apontando para Cristo. Explicar as Escrituras apontando para Cristo. Perceber as Escrituras é mais do que saber informações acerca dela. Ok? Perceber as Escrituras é mais do que saber informações acerca dela. É saber interligar. É saber ligar o conteúdo da Bíblia num todo coerente, naquilo que nós chamamos de teologia bíblica, em que o ápice, o fim, é a pessoa, é a obra de Jesus Cristo. Ok? E é fundamental nós entendermos como a revelação de Jesus progride no desenvolvimento do cumprimento dos planos de Deus ao longo da narrativa bíblica, cumprindo-se em Jesus Cristo. Já foi dito aqui nesta manhã, todas as Escrituras apontam para Jesus. Tudo aponta para Jesus. O próprio Jesus disse isso acerca dele. Por exemplo, Jesus disse, em Lucas 24, ele disse assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir Jesus disse-lhe: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, todo o Antigo Testamento. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. O eunuco estava confuso na sua leitura das Escrituras. Não estava a entender. O que é que Filipe faz? Explica-lhe as Escrituras. Explica-lhe o texto bíblico. Mas ele não só explica no seu contexto imediato. Ele explica apontando para Jesus Cristo. Ele explica o Evangelho. Então é fundamental nós conhecermos as Escrituras para podermos explicar convenientemente o Evangelho. Se não soubermos aquilo que a Bíblia ensina acerca de Deus, do seu caráter, ou aquilo que a Bíblia ensina acerca do homem, do seu pecado, da sua depravação, da sua miséria, ou aquilo que a Bíblia ensina acerca de Jesus, da sua divindade e plena humanidade, ou acerca da expiação, da justificação, não precisa ser com estes termos teológicos difíceis, mas entender os conceitos que aqui estão. Se nós não entendemos, como é que vamos apresentar o Evangelho? E isto não é difícil, não é complicado. Uma criança consegue ensinar e explicar o Evangelho a uma pessoa. Agora, claro que quanto mais crescermos, estudarmos as Escrituras, porque nós devemos ser o povo do livro que estuda as Escrituras, quanto mais entendermos, estudarmos as Escrituras, quanto mais percebermos as conexões que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como o Antigo Testamento aponta para Jesus, como Jesus é o cumprimento das promessas, dos tipos, das figuras, das tipologias, de uma forma mais convincente, mais bela, mais majestosa, mais gloriosa, mais persuasiva, nós vamos apresentar Jesus. Então o nosso processo pessoal tem que ser semelhante ao do sacerdote Esdras, que, diz o versículo 7:10, tinha disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas.
Nós estudamos para a nossa edificação, mas nós estudamos também para a edificação e evangelização dos outros. Temos que estudar a Bíblia, meus irmãos. É por isso que em breve, ainda a anunciar, nós vamos começar aqui na igreja, a Escola Bíblica Dominical, onde vamos estudar diversos assuntos, desde teológicos, como por exemplo a natureza das Escrituras, como interpretar a Bíblia, como também apologética, como é que vamos defender a nossa fé, como é que vamos comparar outras religiões e vamos apresentar o cristianismo. Mas também questões da vida prática, casamento, educação de filhos, como vencer vícios. Tudo isto a partir das Escrituras. E todos estes assuntos sempre apontando para Jesus. Sempre apontando para Jesus. Deus decidiu revelar-se por meio da palavra. É por meio da palavra que Ele se revelou. Ele criou tudo o que existe por meio da palavra. Deus falou e aconteceu. E Deus continua a trazer vida a pecadores que estão mortos em ofensas e pecados, como? Por meio do quê? Por meio da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É pela pregação da palavra, pela explicação da palavra, pelo entendimento da palavra que vem a fé. Não é o nosso testemunho de vida, que é vivo e eficaz para penetrar o coração da pessoa que estamos a tentar mostrar a Cristo. Não é o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida é bom, dá credibilidade à nossa mensagem, mas é a mensagem que toca, é a mensagem que fala, é a mensagem que apresenta Cristo. Nada substitui a leitura e a explicação da Bíblia para que as pessoas conheçam Jesus. Nada. Nada substitui a Bíblia para que as pessoas sejam convencidas pela graça e se rendam a Jesus. Meus irmãos, não são eventos e imitações ao estilo da versão evangélica daquilo que o mundo faz que vai convencer as pessoas do seu pecado. Podemos fazer 30 eventos na igreja com os mesmos temas e assuntos que fazem lá fora. E às vezes nem sequer vamos fazer na mesma qualidade. Vai ser uma versão brega, que é quase sempre. Podemos fazer todos os eventos com a melhor qualidade possível. Isso não converte ninguém. O converte é o Evangelho. É Cristo. É a palavra de Deus, as Escrituras explicadas e aplicadas. Ao mesmo tempo, atenção, cuidado. Porque não é só uma verborreia de versículos bíblicos para cima das pessoas que vai convencê-las da salvação. Não é só chegar ao pé da pessoa e citar todos os versículos. Não. É saber interligar como é que isso vai ter a Cristo. Criar a necessidade na pessoa. Apontar para a sua necessidade do Salvador. Do seu pecado diante deste Rei que voltará. Então, nesse sentido, quando tu estiveres com alguém que demonstra interesse em conhecer alguma coisa da fé, uma coisa que tu deves fazer. E eu sei que a tendência é, olha, vem à minha igreja. E podem fazer isso, tá? Podem te convidar para a reunião de homens. A reunião de homens vem sempre pessoas novas, ok? Podem convidar para vir à igreja. Mas aquilo que Deus te quer dar o privilégio é de tu convidar essa pessoa, por exemplo, que demonstra interesse. É dizer à pessoa, olha, eu gostava de fazer um pequeno estudo bíblico contigo, gostava que a gente pudesse sentar, peço-te só 30, 40 minutos do teu tempo para eu te mostrar qual é a mensagem principal da Bíblia. E aí apresentar textos que falam da criação, de como todos fomos criados à imagem de Deus. Textos que falam da nossa queda, como nos afastámos de Deus. Estamos em pecado, nos temos em pecado. Textos que apresentam a lei, para convencer a pessoa que de facto ela é pecadora, porque todas as pessoas acham que são boas e que no fim vão para o céu. Mostrar como ela é pecadora a partir da lei. Textos que mostram como por causa desse pecado, Deus sendo justo, Deus sendo bom, Deus não pode aceitar o pecado das pessoas e deve condenar no inferno todo aquele que tem pecado. Mas mostrar textos bíblicos também que em Jesus Cristo as pessoas podem encontrar a solução desse problema da santidade e da justiça que não têm diante do Deus que é santo e justo. E mostrar textos da resposta que eles devem ter. Arrependimento e fé. E há textos fáceis. Meus irmãos, aqueles que estão há mais tempo aqui na igreja. Gênesis 1, o que é que diz? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Okay? Nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele queria não morra, mas tenha a vida eterna. Está aqui a solução. Muitos de nós aqui sabem aquele texto que apresenta Deus como santo. E nós, como pecadores, que estamos afastados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou como Isaías, que está diante de Deus no seu trono sublime. E os anjos, querubins, que dizem santo, santo, santo. E Isaías diz, ai de mim que eu sou um homem de lábios
Impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabemos estes textos. Pessoal, sabemos o suficiente. São as Escrituras. Sabemos que é pela fé, que não é pelas obras. Efésios capítulo 2, para aqueles que vêm aqui há tempo suficiente e que estudam a Bíblia, já sabem as Escrituras, sabem interligar. Então, se estiveres com alguém, oferece para estudar a Bíblia com essa pessoa. Há muito material que pode ser usado. Se não sabes, pergunta-me. Eu digo-te, olha, está aqui este livro. Segue o livro, página a página, aquilo que o livro diz, e está o Evangelho apresentado à pessoa. É só isso, mais nada. Ok? O que passar disso é do maligno. Porque estás-te a recusar a apresentar o Evangelho a uma pessoa. É simples. Não há desculpa. Ok? Não há desculpa. Oferece-te para estudar a Bíblia com pessoas que demonstram algum interesse. Uma pessoa que tu convidaste para vir à igreja, ela veio a um evento, ela veio a um culto, alguma coisa ela ouviu. Houve uma receptividade. Diz, olha, tu vieste aqui, eu gostava de ter a oportunidade de explicar o que é que tu viste ali. Eu gostava de explicar o que é que eu acredito e porque é que eu me dedico a isto. Podes? Vamos marcar um café, vamos marcar um almoço, um jantar. É simples ou não é? Há várias pessoas aqui na igreja que têm feito isso. Portanto, se uns fazem, os outros também podem. Apresentar a palavra com fidelidade é deixar que ela faça o trabalho que mais ninguém consegue fazer. E, gente, ou nós cremos na suficiência das Escrituras, ou nós cremos que a palavra de Deus é de facto viva e eficaz para penetrar o coração, para discernir os pensamentos e intenções do coração, ou nós cremos que a palavra de Deus é o que produz a fé, ou então não estamos aqui a fazer nada. E se nós cremos mesmo nisso, então a única coisa que temos de fazer com as pessoas com quem apresentamos o Evangelho é abrir as Escrituras. Não precisa ser literalmente abrir as páginas, mas se fizer isso é bom, tá? Mas falar a palavra de Deus, falar os conceitos da palavra, apresentar o Evangelho. É isso que convence. É a palavra. Como é que Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo? Jesus falou, sai Lázaro. Jesus continua a chamar pecadores mortos em ofensas e em pecados por meio do Evangelho, a dizer, sai. E a pessoa é regenerada pelo Espírito Santo e a pessoa responde com fé e arrependimento. Mas a pessoa tem que ouvir o Evangelho. E tu podes ser o privilegiado, em primeira fila, que assiste à conversão de uma pessoa. E não há coisa mais maravilhosa na vida do que essa. Precisamos de desmistificar a complicação das coisas. É mais simples do que parece. Por isso, estuda a palavra. Quando começarmos a escola dominical, participa. Vai ser antes do culto. Podemos ainda estudar a questão da alteração dos horários, para não ser tão cedo para algumas almas que gostam de descansar no domingo um pouquinho mais. Ok? Mas compromete-te com a escola dominical. Compromete-te. Estuda a palavra, ensina, mergulha nela, lê bons livros. Nós temos livros bons. Nós temos um seminário com quem nós temos uma parceria forte. Inscreve-te no seminário. Mesmo, mas eu não quero ser pastor, não quero ser missionário. Temos o curso básico. Não tem testes, não tem trabalhos obrigatórios. Podes só assistir às aulas, vais aprender alguma coisa. Estuda a palavra, estuda a teologia. Para poderes partilhá-la de forma cada vez mais consistente. E eu concluo. O reino de Deus está a expandir-se ao longo da história. E vai culminar com o retorno glorioso de Jesus. Ele vai voltar. Isso vai acontecer. Da mesma forma como Ele veio, Ele vai voltar. Jesus vai voltar. E há duas chamadas para nós aqui, que estamos nesta manhã, que decorrem desta verdade. Primeiro, somos chamados a fazer parte deste reino. Por causa da obra de Jesus, qualquer um de nós é plenamente aceito no reino. Independentemente da tua origem, do teu lugar ou daquilo que tu viveste na tua vida, tu és plenamente aceito se chegares a Jesus com fé e com arrependimento. Então, mais uma vez, eu te estendo este convite. Hoje. E a segunda verdade, nós somos chamados a partilhar o Evangelho para que mais pessoas entrem neste reino em expansão. E se tu queres ser o tipo de pessoa que Deus usa, dispõe-te no teu coração. No contexto em que tu estás, nos contextos inesperados para os quais tu és empurrado, a dar a razão da tua fé. E busca a Deus para teres uma vida em que tu ouves o Espírito Santo que te vai incomodar para ir para aqui, para ali, falar com este, falar com aquele. E apresenta o quê? As Escrituras. Se o Espírito Santo levar para alguém, o que tu tens que falar? As Escrituras. Ok?
Então que o Senhor nos dê ousadia do Espírito Santo para sermos este tipo de servos que fazem crescer e expandir o seu reino. Vamos orar. Senhor Deus, em primeiro lugar queremos nos arrepender. Ainda que possamos não sentir isso no coração, uma tristeza profunda pelo facto de evangelizarmos menos do que devíamos. Senhor, em primeiro lugar, dá-nos essa tristeza, constrange-nos, incomoda-nos, Senhor. Pela Tua graça, incomoda-nos. E, Senhor, dá-nos uma disposição para partilhar o Evangelho, seja qual for o contexto em que estejamos. Ajuda-nos a ser sensíveis ao Teu Espírito para Ele nos conduzir para determinada situação ou pessoa. E ajuda-nos, Senhor, a investir, a estudar a Tua Palavra e a partilhá-la. A convidar pessoas que estão à nossa volta e para as quais Tu nos tens direcionado. Pessoas que Tu tens colocado no nosso coração para orar que ainda não Te conhecem. Pessoas que talvez até já trouxemos aqui à igreja. Senhor, no nome de Jesus, dá coragem a essas pessoas para convidarem para estudar a Bíblia. Porque é a Tua Palavra que faz o trabalho. É a Tua Palavra. Senhor Jesus, ajuda-nos a falar da Tua Palavra, explicar a Tua Palavra, apontando-a para Cristo, para que pessoas possam Te entender, Te conhecer. Senhor, te peço também, Senhor, se está aqui alguém que ainda não é Teu e que, porventura, no seu coração, ache que não há esperança para si por causa de alguma coisa que tenha vivido. Senhor, que seja clara esta mensagem, que o Teu Espírito Santo convença de que através do arrependimento e da fé, qualquer um, através do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo, é aceite como parte desta família, não havendo distinção entre absolutamente nenhum filho de Deus. E ajuda-nos a ser uma igreja assim, uma igreja que acolhe todo o tipo de pessoas, que apresenta o Evangelho, que assim, Senhor, não deixa de exigir o arrependimento e o abandono de pecados. Não estamos aqui a falar da tolerância para o pecado, mas que aceita, Senhor, aqueles que se achegam com este desejo de entender, de conhecer o Evangelho. Que não maltratemos ou desprezamos ninguém aqui por causa da sua origem racial, da sua história de vida,